Hoje a gente vai entrar de cabeça em um dos textos mais transformadores do século XVII, O Discurso do Método, de René Descartes. Mas olha, isso não é só mais um tratado de filosofia antiga. Na verdade, o que a gente tem aqui é quase uma história de detetive, uma investigação super profunda onde a cena do crime é a nossa própria mente e o mistério a ser resolvido é tentar encontrar apenas uma, verdade absoluta. Então vamos refazer os passos dessa mente genial e entender como a dúvida mais radical de todas pode acabar nos levando para a certeza mais inabalável possível. E para guiar essa nossa análise, vamos seguir o próprio roteiro intelectual que o Descartes criou. É super direto, a gente começa pela crise do conhecimento, passa pelas regras do método, faz uma pausa na moral provisória, mergulha de vez no penso logo existo e, por fim, explora as leis da natureza. Seção 1. A crise do conhecimento. A desilusão. É muito curioso pensar que o Descartes teve a melhor educação formal que o século XVII podia oferecer, sabe? Ele estudou nas escolas mais renomadas da Europa. Mas, em vez de sair de lá com todas as respostas do universo, ele saiu com um sentimento gigantesco de ignorância. Tinha tanta discordância entre os grandes pensadores da época que, no fim das contas, tudo parecia duvidoso. E é aí que entra essa citação brilhante da nossa tela. O problema nunca foi a falta de inteligência das pessoas. A capacidade de raciocinar todo mundo tem. A grande sacada, o que realmente separa o brilhantismo da confusão total, é como a gente aplica essa razão. Afinal, não adianta nada ter uma mente brilhante e usá-la do jeito errado, não é verdade? E o que ele fez com essa frustração toda? Ele literalmente fez as malas e mudou de estratégia. Ele abandonou a ciência dos livros, saiu do isolamento das salas de aula e foi viver o que ele chamou de o grande livro do mundo. Ele viajou, conversou com culturas diferentes, observou exércitos e as grandes cortes. Mas eis a surpresa. Um verdadeiro plot twist. Ao observar o mundo real, ele encontrou exatamente a mesma bagunça e contradição que tinha nos livros. Ambas as fontes de conhecimento deixavam pontas soltas e incertezas. Ficou muito claro que ele ia precisar de algo totalmente novo. Seção 2. As regras do método. A fundação. Bom, imagina a cena. Inverno de 1619, na Alemanha. O Descartes estava preso num quarto bem aquecido, completamente isolado e com muito, mas muito tempo livre para pensar. Foi lá, no silêncio, que caiu a ficha. Ele percebeu que tentar remendar ideias antigas não ia dar em nada. Ele precisava de uma demolição intelectual completa, um recomeço. Pensa naquela analogia da arquitetura. Imagina uma cidade que foi crescendo toda desorganizada ao longo dos séculos, puxadinho por puxadinho. Agora compara isso com uma praça planejada milimetricamente desde o começo por um único arquiteto. A premissa central dele era que uma ideia construída do zero absoluto por uma única mente é infinitamente mais forte do que um amontoado de opiniões históricas costuradas umas nas outras. E para fazer essa construção dar certo, ele cria um fluxo com 4 passos super precisos, inspirados na clareza da matemática. É uma espécie de filtro universal para resolver qualquer problema da vida. Primeiro, a evidência. Nunca aceite nada como verdade, a menos que seja claro e distinto. Segundo, a divisão. Pegue os problemas difíceis e quebre em pedaços menores. Terceiro, a ordem. Comece pelo que é simples e vá subindo degrau por degrau até o mais complexo. E quarto, a enumeração. Revise tudo de forma tão exaustiva que não passe absolutamente nada despercebido. É uma abordagem incrivelmente analítica. Seção 3. A moral provisória. A sala de espera. Só que aí surge um problema prático gigantesco. Se a ideia é demolir a própria casa de crenças para construir uma nova, a gente precisa de um lugar para dormir enquanto a obra acontece, concorda? Não dá simplesmente para parar de viver em sociedade enquanto se questiona o universo. E a metáfora do viajante perdido na floresta é fantástica para ilustrar essa rede de segurança. Se você está perdido, ficar andando em círculos ou congelar no lugar é a pior escolha. O certo é escolher uma direção e andar em linha reta o máximo possível, mesmo que a escolha inicial tenha sido meio no chute. Essa firmeza de propósito uma hora vai te tirar da floresta. A consistência acaba virando a salvação. Então, para se manter são de salvo durante esse período de dúvida, ele criou essas regras provisórias bem pragmáticas. Basicamente, adotar opiniões moderadas e obedecer às leis e os costumes locais para evitar confusão. Ser firme nas ações depois que a decisão for tomada e, numa pegada super histórica, buscar vencer a si mesmo em vez de tentar mudar a fortuna ou a ordem do mundo. Afinal de contas, é muito mais realista adaptar os próprios desejos do que tentar controlar o universo externo, certo? Com essa estabilidade garantida, a energia mental poderia ser 100% focada no cultivo da razão. Seção 4. Penso, logo existo. O ponto de virada.
Com a vida prática resolvida, a gente volta para aquele quarto aquecido, porque é aqui que a dúvida radical entra em ação, descascando todas as camadas da realidade. A primeira grande pergunta é: os nossos sentidos enganam a gente? Bom, tudo que a gente acha que sabe do mundo físico vem do que a gente vê, ouve e toca. Mas a visão falha, né? Uma estrela gigante parece um pontinho minúsculo no céu. A audição falha. O tato falha. Se os sentidos mentem de vez em quando, como é que a gente pode confiar neles de forma absoluta? A conclusão dele foi brutal. Não dá. Tudo que a gente sente pode ser mentira. Então a primeira coisa a fazer é rejeitar todas essas informações sensoriais. Mas ele aperta ainda mais essa corda. E se a gente for além? E se todos os pensamentos que a gente tem acordado forem apenas ilusões de um sonho? E se coisas exatas como a matemática estiverem erradas? Sabe naqueles sonhos super vívidos onde a gente tem certeza absoluta de que está acordado? Pois é, como é que dá para provar, sem uma gota de dúvida, que neste exato segundo a gente não está em um estado de alucinação na cama? Absolutamente tudo, desde o chão que a gente pisa até o nosso próprio corpo, desmorona. Cai tudo sob o machado implacável da dúvida. E é justamente no fundo desse abismo de incertezas que vem a revelação brilhante, a recompensa definitiva. Olha que genial! Enquanto ele tentava pensar que tudo, absolutamente tudo, era falso, era fisicamente e logicamente necessário que o ser que executava esse pensamento fosse alguma coisa. Pensa bem, para ser enganado é preciso existir. Para duvidar de tudo é preciso existir. O próprio ato de duvidar prova, de forma irrefutável, a existência de quem duvida. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É uma verdade tão firme, tão inabalável, que nenhuma suposição extravagante poderia derrubar. A fundação de pedra finalmente estava pronta. E dessa constatação nasce uma divisão drástica de como a gente entende a existência humana. De um lado, a gente tem a mente, a alma inteligente. A essência dela é 100% pensar, ela não tem tamanho, não ocupa espaço e não depende de matéria física nenhuma para existir. Do outro lado, o corpo. Algo que tem largura, altura, ocupa espaço, mas que no fundo é só uma máquina e não consegue pensar por si só. Esse é o famoso dualismo mente-corpo que moldou todo o curso da ciência depois disso. De repente, a mente virou algo muito mais fácil de conhecer do que o próprio mundo material lá fora. Mas, espera aí. Uma mente presa apenas nos seus próprios pensamentos formaria um universo super solitário, não acha? Como é que a gente tem certeza de que as coisas ao redor também existem? A lógica detalhada que ele usa para resolver isso é fascinante. A constatação de que existe a dúvida revela nossa imperfeição. Mas, se nós somos imperfeitos, de onde surgiu dentro da mente a ideia de uma perfeição infinita? Pela lógica mais estrita, o menor não pode criar o maior. Uma ideia de perfeição absoluta não poderia surgir do nada ou de um ser falho. Logo, essa ideia precisa ter vindo de um ser verdadeiramente perfeito, Deus. E como um Deus perfeito não seria um trapaceiro brincando com ilusões, as ideias que a gente compreende de forma clara e distinta só podem ser verdadeiras. Seção 5. As leis da natureza. A aplicação. A partir desse porto seguro da mente, e com a garantia da verdade, o próprio universo visível pode ser reconstruído. O que era uma abstração filosófica agora vira aplicação científica na veia. O universo material perde todo aquele mistério, aquelas forças ocultas. A matéria passa a ser tratada apenas como extensão geométrica no espaço. Mesmo que o universo tivesse começado no caos total, as leis da física organizariam tudo de forma incrivelmente previsível. A luz cósmica, os planetas, tudo passa a ser encarado como uma máquina gigante e previsível. E essa visão mecânica atinge o auge na hora de entender a biologia. Olha que forma fascinante ele tinha de ver a anatomia. Ele transformou o coração em uma engrenagem térmica. Acabou a ideia de espíritos vitais misteriosos bombeando sangue. O corpo passa a ser visto literalmente como uma máquina de pura engenharia. O coração é descrito com a metáfora de um fogo sem luz, uma bomba puramente mecânica que expande o sangue operando por calor e pressão. Um verdadeiro relógio biológico, cheio de tubos e válvulas, despido de qualquer misticismo. E é desse jeito que o colossal edifício do pensamento de Descartes é erguido, com precisão cirúrgica a partir do marco zero da mente. Agora, diante de um mundo moderno, onde a gente é bombardeado diariamente por algoritmos, desinformação e ilusões bem mais complexas do que as do século XVII, fica a grande provocação final. Se essa dúvida radical fosse aplicada hoje para filtrar todo esse excesso de informação, exigindo evidência clara e distinta antes de aceitarmos qualquer ideia, quantas das nossas crenças atuais continuariam de pé? Que esse método analítico sirva como nosso grande filtro para encontrar as verdades inegáveis da nossa atualidade. Até a nossa próxima análise.